queridos, tudo jóia com vocês? Aqui o professor Zeca no canal da Fato Livre para mais uma aula de geografia. Hoje, dando continuidade no conteúdo sobre esse continente de grande diversidade, um continente que infelizmente na história, em todo o seu contexto, foi explorado, passou por intensos processos de mistificação e consequentemente hoje apresenta vários estereótipos. África. Agora, antes de começar a nossa aula, não se esqueça, caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso já e receba todas as notificações necessárias para a sua aprovação nos principais vestibulares, inclusive o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Continuando a falar sobre o conteúdo África, hoje iremos trabalhar toda a esfera relacionada ao contexto físico da África, ou seja, características da vegetação, características relacionadas à hidrografia e densidade demográfica e outros comportamentos presentes dentro deste continente. Para começar, falando justamente a respeito de climas e formação vegetal dentro do continente africano, que em grande parte tem características muito semelhantes ao território brasileiro, até pela localização da África e do Brasil no que nós conhecemos como zona intertropical, ou basicamente zona tropical, entre o Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio, áreas que apresentam toda uma esfera de climas de temperaturas mais altas até pela baixa latitude. Como assim, professor? Latitude. Latitude quer dizer áreas, pontos próximos à linha do Equador, ou seja, tem pontos de temperaturas mais elevadas, pontos que apresentam características vegetais de grande porte, como vocês podem observar aqui nesse mapa à esquerda, as características climáticas evidenciando o continente africano. Ao norte, próximo à região do Mar Mediterrâneo, nós temos aí o clima mediterrâneo, que abrange faixa da tão conhecida Maghreb, ponto extremo ocidental do continente africano, territórios como Marrocos, parte da Tunísia também. Ao sul dessa faixa e circulando toda a área do clima desértico, o clima semiárido, muito característico e próximo das bases, como se encontra aqui no sertão nordestino, dentro do território brasileiro. Áreas que apresentam temperaturas mais elevadas e baixo volume de precipitação, ou seja, baixo volume de chuva dentro dessas localidades. O solo extremamente pedregoso e suportando diversas atividades rudimentares, sem tecnologia, sem uma consciência ambiental, sofre com todo o processo de desertificação que atinge essa área. Ao centro temos o Saara que apresenta um clima desértico, um clima com baixíssimo volume de chuvas e solo arenoso. Ao sul da região do Sahel, do clima semiárido, nós temos a grande quantidade, a grande esfera, tanto do clima tropical quanto do clima equatorial, ou seja, uma aproximação das características climáticas aqui do nosso país, aqui do território brasileiro. Características climáticas que apresentam temperaturas mais elevadas e volume de chuva não tão escassos comparado a outros climas presentes no continente africano. Por aí vocês podem observar também no mapa à minha direita que nós temos em toda essa faixa as florestas equatoriais e as florestas tropical úmida. Isso sem falar na savana, que aqui no território brasileiro é conhecido como cerrado, ou seja, características vegetais presentes em tipos de climas localizados em áreas de temperaturas mais elevadas. Aqui ao centro, com grande dimensão, nós temos a vegetação desértica e a vegetação de estepes, ou propriamente seria semelhante à vegetação da caatinga aqui dentro do território brasileiro. Tipos de vegetações
consideradas xerófitas. Como assim, professor, xerófitas? Xerófita é o tipo de vegetação adaptado a ambientes secos, a ambientes com grande escassez de água, de chuva, de precipitação de forma em geral, e contudo, esses ambientes apresentam, esse tipo de vegetação, apresenta uma capacidade de absorver a água subterrânea, e além da capacidade de absorver água subterrânea, esse tipo de formação vegetal, ele armazena água no seu interior, para resistir longos períodos de estiagem, longos períodos de seca que ele possa vir passar. No contexto da vegetação tropical e da tropical úmida, nós já temos uma característica parecida com a floresta amazônica aqui no Brasil. Uma vegetação latifoliada, com folhas largas. Nesse caso, nós temos uma floresta arbórea, ou seja, uma floresta de grande porte, condicionada pelo clima tropical e equatorial da região. A faixa da savana apresenta arbustos de médio e pequeno porte, que é todo um favorecimento à região. E por fim, precisamos destacar a região de climas de montanhas, ou seja, áreas de elevadas altitudes com uma formação florestal herbácea, rasteira, gramínea, que se localiza em determinados pontos do continente africano, ok? Bom, dando continuidade, trago aqui o mapa que demonstra justamente a densidade demográfica dentro deste imenso continente. Densidade demográfica nada mais é que quantidade de habitantes concentrados por quilômetros quadrados. Ou seja, quanto mais elevada for a densidade demográfica, maior será a quantidade de pessoas em uma determinada área. Neste mapa, vocês podem observar que as áreas em coloração mais vermelhas, mais escuras, mais densas, apresentam maior concentração populacional. E nós podemos caracterizar essa concentração populacional principalmente por se localizar próximo aos principais rios do continente. O rio Nilo, na faixa nordeste do continente africano, o rio Níger, na faixa noroeste, e o rio Congo, na faixa meridional, ou seja, na porção sul do continente africano. Isso demonstra que, como aqui dentro do território brasileiro e em outros continentes pelo mundo afora, grande parte das civilizações iniciaram e deram continuidade no seu povoamento, na sua ocupação, próximo aos grandes rios, o que, sem sombra de dúvidas, favoreceu uma ocupação próximo aos principais recursos hídricos do continente africano. Aqui, nós podemos perceber um fator político que gerou grande polêmica dentro do continente africano, principalmente a partir do final de 2010 e início de 2011, com a morte de um vendedor ambulante na Tunísia, Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi ateou fogo no seu próprio corpo, dando origem ao que nós conhecemos como uma das maiores manifestações políticas conhecidas como Primavera Árabe. Primavera que aconteceu necessariamente, protestos que aconteceram no outono daquele mesmo ano, mas reflete justamente todo um propósito de intensificação e de margem de dados que demonstram a tentativa de derrubar governos ditatoriais. É claro que, impulsionado pelo fato que ocorreu na Tunísia, todos esses protestos e manifestações se atingiram por outros países, sejam do norte da África ou também da região do Oriente Médio, conseguindo derrubar Ben Ali dentro da Tunísia, Hosni Mubarak, que já estava há 30 anos no poder no Egito, e até matar Muammar Gaddafi, que já estava no poder da Líbia há 42 anos. Lembrando que essa onda de manifestação, necessariamente, elas foram convocadas através das redes sociais, levando em consideração
que grande parte dos veículos de comunicação em massa desses territórios são de posse do governo. Então a população, principalmente os jovens, se utilizaram de armas como Facebook, YouTube, Twitter e outros mecanismos de comunicação justamente para propagar a ideia de protestos, manifestações que estavam ocorrendo e favorecer toda uma intimidação a esses governos. É claro que em alguns territórios até ocorreram protestos e manifestações, como no caso da Síria. Mas além de não derrubar o governo Bashar al-Assad, deu início a uma das dos maiores conflitos civis da história desse país, aumentando o número de refugiados e principalmente intensificando os bombardeios e até mesmo influências internacionais, como no caso da Rússia e dos Estados Unidos. Falando ainda de continente africano, devemos lembrar da tão conflituosa relação entre Hutus e Tutsis dentro do território de Ruanda. Só para que vocês entendam um pouquinho mais dessa questão, que inclusive deu origem ao filme Genocídio do Hotel Ruanda, ou propriamente Hotel Ruanda, que trabalha o genocídio ocorrido nesse país no ano de 1994. O que acontece? Ruanda, a princípio, foi habitado pelos Tuans, pequenos pigmeus que ocupavam faixas florestais dentro deste território. Logo após, uma massa de Tutsis começaram a ocupar a faixa central e sul dentro do território ruandês. E os Tutsis chegaram por último e ocuparam a faixa norte. Tutsis realizavam atividades econômicas voltadas à pecuária, à criação de animais. Já os Hutus realizavam atividades voltadas principalmente à agricultura. Tutsis apresentavam um poder econômico superior e os Hutus menor, mas ambos conviviam tranquilamente, se relacionavam e inclusive presenciavam e participavam do exército dentro de Ruanda. Durante o período de imperialismo, durante o período de partilha da África, grande parte desse território passou a ser ocupado pelos alemães. E, consequentemente, pós-Primeira Guerra Mundial, enquanto a Alemanha passou a ser desmilitarizada, passou por todo o processo que a justificaram como a grande responsável pela Primeira Guerra Mundial, necessariamente o território passou a ser ocupado pelos belgas, que deixaram toda uma massa de conflito entre Tutsis e Hutus. Perceberam essa desmistificação, essa desigualdade e passaram a favorecer a ocupação dos Tutsis, onde eles subordinavam os Hutus, ou seja, um conflito em grande massa, um conflito em grande porte envolvendo o território ruandês, que intensificou até mesmo na década de 60, quando a Ruanda declarou a sua independência dos belgas. E este controle, que era dos Tutsis proclamado pelos belgas, passou a ser dos Hutus, que marginalizaram sem sombra de dúvidas os Tutsis, que tiveram que buscar refúgio e ocupação em outros países vizinhos a Ruanda. Na década de 90, foi criada a Frente Patriótica Ruandesa, sob comando dos Tutsis. E, claro, aconteceu a invasão a Ruanda. Em 93, final de 93, início de 94, o presidente do país, Hutu, resolveu assinar um acordo de paz para uma convivência pacífica entre Tutsis e Hutus. No ato da assinatura, em uma viagem de Ruanda para Tanzânia, que é o país vizinho a Ruanda, o avião sofreu um ataque, caiu, matando tanto o presidente de Ruanda, Hutu, quanto também outros tripulantes. E é claro que a culpa foi aderida aos Tutsis, e dessa maneira iniciou um grande genocídio, onde inclusive pelos veículos de comunicação eram incentivados as mortes entre Hutus e Tutsis, que Hutus pudessem eliminar os Tutsis do território. Para fechar, esse triste episódio, que durou aproximadamente 90 dias,
matou mais de 800 mil pessoas dentro do território de Ruanda, e delas, grande parte da população Tutsi. Enfim, um marco muito triste envolvendo o território de Ruanda, envolvendo consequentemente aí a base do continente africano. Mas vamos lá para a nossa questão para fechar a aula de hoje. Entre novembro de 1884 e fevereiro de 85, representantes de países europeus, Estados Unidos e do Império Otomano participaram de negociações sobre o continente africano. O conjunto de reuniões, que ficou conhecido como a Conferência de Berlim, tratou da... Lembrando que essa conferência também popularmente é chamada de Partilha da África, que nós iremos trabalhar com maior intensidade na aula seguinte. Mas já para dar uma introdução, trabalhando este conteúdo, a letra A fala o seguinte: incorporação da Libéria ao domínio norte-africano será em troca de controle da África do Sul pela Inglaterra e Holanda? Não. Falsa. Necessariamente não houve toda uma ocupação por base desses territórios. Independência de Angola e Moçambique será no século XIX, onde as potências europeias estavam ocupando a África, fora de cogitação. Letra C. Ocupação e controle do território africano, de acordo com os interesses das diversas potências representadas. Verdadeiro. O que acontece? A Conferência de Berlim, também popularmente chamada de Partilha da África, foi um grande evento que reuniu diversas potências, entre elas as potências do continente europeu, favorecendo sem sombra de dúvidas todo um propósito de ocupação do território africano e, além da ocupação do território africano, uma partilha sem respeitar as divisões étnicas que já existiam dentro do continente há milênios, e foi um dos fatores que provocou e provocam intensos conflitos dentro do continente. Lembrando que essa partilha aconteceu em meio à Segunda Revolução Industrial, final do século XIX, onde os objetivos eram propostos a busca de matéria-prima, mão de obra e principalmente mercado consumidor. Mas aqui, é só um gostinho para a aula seguinte, que nós iremos trabalhar com foco a respeito da partilha da África e de todo esse processo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o link, deixe o seu comentário e aqui, habilite todas as notificações para que você consiga receber aí as aulas postadas no canal da Fato Livre. Grande abraço, até a próxima.